Começando mais uma aula do Sala Teológica, e nesta aula iremos falar sobre a divindade de Jesus nos livros sinóticos. Quais são os livros sinóticos? No caso é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é importante para você porque cada um deles vai descrever Jesus como alguém muito importante. Isso mesmo. Mateus, ele descreve Jesus como rei. Marcos descreve Jesus como servo. Lucas descreve Jesus como homem. E João descreve Jesus como Deus. Isso mesmo. Isso é muito importante. Gente, preste atenção nisso aqui. Cada livro desse, eles têm uma figura que representa os querubins. Está escrito em Ezequiel 10:14 que os querubins eles têm 4 rostos. Um é rosto de boi, o outro é rosto de homem, o outro é rosto de leão e o outro com rosto de águia. Preste atenção nisso aqui. O livro de Mateus representa leão. Por quê? Porque Jesus é rei. Está escrito em Mateus 1, verso 1, Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 5, verso 5, está escrito que Jesus é o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Isso mesmo. Então Jesus, ele é o leão. Aleluia. Marcos, ele refere Jesus, o desenho, né, a figura desse livro aqui, gente, é o boi. Vocês sabem disso, é o boi, né? O boi é conhecido pela sua força. Então todo aquele que é forte deve servir. Isso mesmo. Lucas eu não vou nem falar, né? Homem, já tá aqui, ó, homem. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 2, verso 52. E o menino crescia e se fortalecia. Jesus estava crescendo como um humano. Isso mesmo. João, divino Deus, águia. A águia é um animal muito rápido e capaz de localizar o seu inimigo muito rápido e com uma distância imensa. Tem quem o diga que a águia ela consegue ver 2 formigas, cada uma distante da outra, com um distanciamento de 3 quilômetros, e ela consegue ver as 2. O ser humano não tem essa capacidade, né? Mas a águia tem. Então, Cristo Jesus, a figura descrita em João, refere-se à águia como Deus, aquele que vê, aquele que tem olho de fogo, aquele que contempla, aquele que vê tanto o mundo espiritual como o mundo físico. Esse é o nosso Deus, aleluia, e essas são as figuras. Gente, preste atenção aqui. A divindade de Cristo nos livros sinóticos. Qual é a divindade de Cristo? Quais são as evidências? Eu citarei alguns versos aqui e é bom que você note aí. Preste atenção, preste atenção. Em João capítulo 5, verso 19, está escrito: conhecê-lo era conhecer o Pai. Conhecer quem? Jesus. Está escrito em João capítulo 12, versos 45. Vê-lo era ver o Pai. Ver quem? Jesus. Essas são a sua divindade. Pai. Gente, preste atenção. O Pai se refere ao próprio Deus. Se refere ao próprio Deus. Se refere ao próprio Deus. Preste atenção. Em João capítulo 12 ainda, verso 44, está escrito: crer nele era crer no próprio Pai. Crer em Jesus era crer no Pai. Por isso que Jesus ele é o caminho. Ele é o único caminho, né? Está escrito em Marcos capítulo 9, verso 37. Recebê-lo era receber o Pai. Receber Jesus era receber Deus. Isso mesmo. Está escrito em João capítulo 15, verso 23. Odiá-lo era odiar o Pai. Odiar Jesus é odiar Deus. Cuidado. Preste atenção, gente. Preste atenção. Isso é muito lindo. Estudar sobre Jesus
é muito lindo. É muito lindo mesmo. João capítulo 5, verso 23. Honrá-lo era honrar o Pai. Honrá-lo era honrar o Pai. Isso é tão importante, gente, porque Jesus, ele disse em João 10, João 10, capítulo 31, que ele é um com o próprio Pai. Isso é lindo. Preste atenção nisso aqui, ó. Um com o Pai. Um com o Pai. Isso aqui, gente, se refere à essência. Essência. Essência, substância. Substância. Natureza. 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 Plenitude. Aleluia. Plenitude. Isso mesmo. Tudo está dentro disso. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso é muito, 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 muito lindo. Muito lindo. Gente, preste atenção. A maior prova da divindade de Jesus, escuta isso aqui, a suprema credencial da divindade de Jesus é quando Jesus, ele carimba a sua ressurreição. Isso mesmo. Isso mesmo. Jesus como homem morreu, mas Jesus como Deus, ele ressuscita por si próprio. Ele ressuscita por si próprio. Gente, preste atenção nisso em nome de Jesus. Os livros sinóticos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar sobre a traição de Judas, Pedro negando e Jesus sendo morto, ou Jesus se entregando à morte. Preste atenção nisso daqui. Em Apocalipse capítulo 1, vou colocar bem aqui grande, ó, Apocalipse 1, 5. Vai nos dar muita referência e vai chamar Jesus de primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos. Primeiro, gente, isso é muito lindo. Jesus, ele é o primeiro a morrer e a ressuscitar por si próprio. Jesus, ele é o primeiro a morrer e a ressuscitar por si próprio. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18 está escrito: morri, mas estou vivo para todo sempre. Carrego na minha mão a chave da morte e do Hades. Jesus, ele venceu a morte no próprio Hades, na própria casa do diabo. Aleluia. Jesus, ele venceu. A pergunta é por quê? Porque Jesus, ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Vamos ver isso em João, ó, João 5, 21 e 22. O 21, Jesus, ele diz que a mesma obra que Deus faz, ele faz. Se Deus ressuscita, Jesus, ele também ressuscita quem ele quer. Então isso significa que Jesus tem poder para ressuscitar mortos, isso mesmo. No 22, no verso 22 está escrito que Deus deu a Jesus todo o juízo. Bota aqui bem grande, juízo. Juízo. Que juízo é esse? Que juízo é esse, gente? Esse juízo se refere à morte, à vida. Esse juízo se refere que Jesus tem todo o controle. Escute isso aqui. Antes de Jesus ir para a cruz, Jesus já dominava a morte. Isso mesmo, Jesus já dominava a morte. Porque Jesus foi o único que ressuscitou dentre os mortos por si só. E Jesus, ele tinha autoridade sobre a morte. Ele tinha autoridade sobre a morte. Isso mesmo, ele tinha autoridade sobre a morte. Você vai ver que na caminhada do ministério de Jesus, Jesus, ele ressuscitou pessoas dentre os mortos. Pessoas que já tinham 4 dias que tinham morrido. Gente, isso é loucura. Para a ciência não existe uma pessoa que morreu há 4 dias que já está cheirando mal e Jesus ressuscitar.
Jesus ressuscitou. Isso é lindo. Isso significa que ele tem todo o juízo. Mas após a sua morte, ou se entregar à morte, ou se entregar ao próprio Deus na hora que ele expira, quando ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, isso é muito lindo. Jesus, ele como sumo sacerdote, ele sobe no tabernáculo celestial, rasga o véu, as tumbas da terra se destroem, os mortos ressuscitam. Quando o véu se rasga, Jesus está dando para todo cristão, para toda a igreja ter acesso ao Santo do Santo. Jesus, ele desce até o Hades, ministra para as almas. Isso está lá em 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 17 em diante. Depois você lê e você vai ver lá, porque isso é muito forte. A gente vai explicar isso no livro de Atos. Você vai ver isso, gente, você vai ver isso. Jesus, ele toma a chave da morte e a do Hades. Jesus, ele toma a chave da morte e a do Hades. Então ele tem todo o juízo. Ele tem todo o juízo e isso significa divino. Ele é divino. Ele é divino. Então essa é a divindade de Jesus nos livros sinóticos. Que lindo isso aqui. Que Deus te abençoe. Hoje